Olá, Alan Hector do método Revoluciones. Hoje nós vamos fazer o treinamento de educação respiratória. Nesse treinamento a gente vai aprender a fazer a respiração completa, que é a respiração de base. A respiração de base tanto para o seu dia a dia quanto para o treinamento de respiração de alta performance. No treinamento de respiração de alta performance nós treinamos técnicas mais avançadas denominadas pranayamas. Pranayamas são técnicas avançadas de respiração que utilizam ritmos diferentes, volumes diferentes, velocidades diferentes e formas diferentes de respirar, com objetivos diferentes a serem alcançados. Mas antes de passar para as técnicas mais avançadas, você precisa saber pelo menos o básico, que é a respiração completa, a respiração natural, a respiração ideal, tanto para esse treinamento quanto para o seu dia a dia. Por que é tão importante você saber fazer a respiração completa? Utilizando os seus pulmões de uma forma mais ampla, você respira muito mais e melhor. Respirando mais e melhor, você tem mais energia, você tem mais vitalidade, mais disposição e maior habilidade de administrar as emoções. As emoções elas têm uma relação direta com a respiração. Toda vez que o estado emocional se altera, a respiração se altera. E através da mudança da respiração, você pode alterar o seu estado emocional. A maioria das pessoas respiram utilizando apenas a parte alta dos pulmões, que é a respiração característica do estresse, da ansiedade, da angústia, do receio, da indecisão. Mesmo quando você está bem, você está respirando utilizando a parte alta dos pulmões. Isso quer dizer que você está com o seu estado emocional muito frágil, você está muito suscetível a entrar nesses estados emocionais mais pesados e viscosos. E já que você não sabe a respiração correta, é muito difícil você conseguir sair desses estados emocionais. Quando você já tem uma respiração no dia a dia, que é mais ampla, mais profunda, e você tem um domínio sobre a sua respiração, você consegue se desvencilhar desses estados emocionais com muito mais facilidade. Além disso, quando você respira mal, você fica com seus níveis de energia muito baixos, e isso é um fator gerador de estresse. O nosso treinamento de alta performance não visa apenas ensinar você a administrar as emoções. O objetivo é elevar o seu potencial, a sua capacidade de realizar, administrar as emoções e elevar os seus níveis de energia, vitalidade e disposição. Então funciona mais ou menos assim. Os seus níveis de energia, vitalidade e disposição estão nessa altura. E os seus níveis de responsabilidade, de desafio do dia a dia estão mais ou menos nesse nível. Quando os seus níveis de energia estão abaixo, qualquer problema é muito difícil. Quando os seus níveis de energia, vitalidade, disposição, bem-estar, saúde, capacidade de realização estão lá em cima, os problemas eles não necessariamente diminuem de tamanho, mas como o seu potencial aumenta, sobe, o que era difícil antes começou a ficar fácil. Um dos pilares mais importantes para elevar os seus níveis de energia, vitalidade, disposição, capacidade de se concentrar, focar, criar e pensar com mais clareza é a respiração. Porque a respiração é uma das suas principais fontes de energia e uma das ferramentas mais importantes na administração das emoções. Se você quer melhorar o seu desempenho no dia a dia, é extremamente importante que você saiba respirar e que treine e aprimore essa habilidade com frequência. O primeiro passo para isso é aprender a fazer a respiração completa. O primeiro passo para aprender a fazer a respiração completa é aprender a fazer a respiração abdominal, intercostal e peitoral, e depois juntar todas as três numa única respiração. Para checar a qualidade da sua respiração inicialmente, você vai fazer o seguinte. Para o treinamento que nós vamos fazer, é importante que você consiga se colocar numa posição em que mantenha a coluna bem estendida e ereta. Preferencialmente as posições sentadas de pernas cruzadas ou então sentadas sobre os calcanhares, dessa forma. Ou, se você não tiver muita flexibilidade para sentar em nenhuma dessas posições, pode sentar num sofá ou num puff, mas que não seja muito macio, que seja um apoio mais firme para que você consiga deixar a coluna bem estendida, sem ter que fazer muito esforço. Com a coluna bem estendida, você vai fazer várias respirações bem profundas. Lembre-se que durante esse treinamento é extremamente importante, não só para o treinamento, na verdade, para o seu dia a dia, que você inspire e expire pelas narinas. O ar entra e sai pelas narinas, tanto para o treinamento que nós vamos fazer agora, quanto para o seu dia a dia. Evite respirar pela boca, especialmente
inspirar pelas narinas e soltar pela boca. Com a coluna bem estendida, você vai fazer várias respirações bem profundas. Então você vai puxar o máximo de ar que você conseguir para dentro dos seus pulmões e depois você vai expirar o máximo que conseguir. Deixe a mão direita sobre o abdômen exatamente na altura do umbigo e faça essas respirações bem profundas. Se você quiser, pode dar uma pausa no vídeo agora e faça alguns instantes, por 1 minuto pelo menos, para sentir bem como é a sua respiração. E observe qual é o movimento que o abdômen faz quando você inspira e expira. Mais de 90% da população respira de forma errada. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que quando você inspirar, o seu peito vai se inflar e o abdômen vai encolher dessa forma. Então, observe que quando você inspira, o seu peito infla e o abdômen encolhe, sem que você necessariamente precise fazer esforço. Quando você expira, esvaziando os pulmões, o peito murcha e o abdômen relaxa. Se você estiver respirando assim, isso quer dizer que você está fazendo a respiração peitoral, também chamada de respiração superficial. Ela é assim chamada porque ela representa apenas 7% da sua capacidade pulmonar, 7% de uma das suas principais fontes de energia. Agora nós vamos treinar a respiração abdominal, que é responsável por 60% da sua capacidade respiratória, ou seja, quase 10 vezes mais oxigênio, quase 10 vezes mais energia, vitalidade e disposição. Para tanto, você vai deixar a coluna bem ereta, vai pôr a mão direita sobre o abdômen, na altura do umbigo. Novamente, você vai fazer várias respirações bem profundas, puxando muito ar para os pulmões e esvaziando o máximo que conseguir. Respire devagar e respire pelas narinas. E repita mentalmente a regra: ar para dentro, abdômen para fora. Ar para fora, abdômen para dentro. Ou seja, você inspira, enche os seus pulmões e o abdômen sai. Você expira, esvazia os seus pulmões, o abdômen entra. Você precisa se conscientizar da musculatura abdominal. Pense no abdômen, visualize ele entrando e saindo conforme você inspira e expira. Inspirando, o abdômen sai, expirando, o abdômen entra. Desse jeito. Lembre-se bem da regra: ar para dentro, abdômen para fora, ar para fora, abdômen para dentro. Respire devagar, sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Quando você inspira, enche os pulmões, fazendo força com o abdômen para fora, visualizando o abdômen sair. Quando você expira, o abdômen sai, seus pulmões se esvaziam, você puxa o abdômen para trás, para dentro, colando ele lá nas costas. Quanto mais você puxar, mais ar sai, mais espaço para entrar ar novo você abre. Sinta a força e o tônus do abdômen conduzindo a respiração. Inspire para encher os pulmões, empurre o abdômen para frente e para fora. Expire, esvazie os pulmões, puxe o abdômen para trás. Concentre-se em sentir o movimento e o tônus da musculatura abdominal. Respire bem devagar, registre, vivencie, incorpore. Em caso de dúvida, volta o vídeo, reveja as instruções e treine por alguns minutos até conseguir fazer e depois que conseguir fazer, por mais alguns minutos para incorporar definitivamente. Sempre visualizando o movimento do abdômen sincronizado com a respiração, repetindo mentalmente e visualizando. O ar entra, o abdômen sai, o ar sai, o abdômen entra. Quanto mais lenta a sua respiração, melhor. Quanto maior for a sua habilidade de administrar a velocidade da respiração, maior a sua habilidade de administrar as emoções. Se você não conseguir fazer das primeiras vezes, não tem problema, isso é muito natural. Como a gente está muito acostumado a respirar de forma errada, a gente perde a consciência do movimento da respiração. Então a gente precisa recobrar a consciência do movimento do abdômen sincronizado com o da respiração.
Antes de qualquer coisa, você precisa saber que é o seguinte, não é o ar, os pulmões, quando eles se enchem, que empurram o abdômen para fora, não é os pulmões que conduzem a respiração, mas é a musculatura do tórax que conduz a respiração. Ou seja, depende da força e do tônus, do movimento do abdômen para fazer com que a parte baixa dos pulmões, que é responsável por 60% da sua capacidade respiratória, 60% da sua capacidade de captar energia através do ar, depende da musculatura abdominal e não dos pulmões. Os pulmões eles vão seguir a orientação que a musculatura der. Se você já conseguiu fazer o movimento da respiração abdominal junto com a respiração, como foi instruído, ótimo. Treine por mais alguns minutos para registrar bem. Mas é muito natural que o iniciante, o leigo, ele tem uma certa dificuldade de sincronizar esse movimento. Então nós vamos utilizar algumas técnicas que vão acelerar, recuperar essa consciência da respiração. Primeira coisa, você vai fazer o seguinte. Pressione com as pontas dos dedos sobre o seu abdômen e faça força para trás. E faça força com o seu abdômen para frente e para trás, para perceber o tônus da sua musculatura e a sua capacidade de movimentá-lo. A primeira técnica que nós vamos fazer é bem fácil. Consiste em você esvaziar os pulmões, segurar a respiração com os pulmões vazios e antes de começar a inspirar, você vai fazer força com o abdômen para frente, para fora. Se conscientiza bastante desse movimento da musculatura e continue empurrando o abdômen para fora e então comece a inspirar. Encha bastante os pulmões, esvazie novamente, segure a respiração com os pulmões vazios. Primeiro empurra o abdômen para fora, mantenha o esforço de empurrar o abdômen para fora e comece a inspirar de novo. Respire devagar, sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Primeiro, esvazie bem os pulmões, sugando o abdômen para trás. Segure por alguns instantes a respiração com os pulmões vazios. E faça força com o abdômen para frente. Mantenha o esforço de empurrar o abdômen para frente, para fora e comece a inspirar, projetando ainda mais o abdômen para frente e para fora, visualizando o abdômen sair enquanto você inspira. Use a pressão das pontas dos dedos para se conscientizar bem do movimento e do tônus da sua musculatura. Lembre-se que é a força, o movimento do abdômen que induz a respiração abdominal, a respiração baixa. Por isso, o tônus da musculatura abdominal será extremamente beneficiado. Em caso de dúvidas, volta o vídeo e reveja as instruções. Treine essa técnica até conseguir fazer. Uma vez que você consiga fazer, continue treinando por mais alguns instantes para registrar bem o movimento. Tente fazer sem o apoio das mãos e sem fazer a retenção sem ar. Inspire e expire livremente, fazendo o abdômen sair quando você inspira, fazendo o abdômen entrar quando você expira. Repita isso mais algumas vezes, registrando bem o movimento. Lembre-se de encher o máximo que você conseguir os pulmões, projetando com muita força para frente e depois expirando, puxando com muita força para trás. Se nas primeiras vezes ainda assim o ar vier para o peito, não tem problema. Treine isso por alguns minutos até você conseguir fazer. Se mesmo assim ainda não funcionar, tem uma segunda técnica que é parecida, só que invertido. Primeiro você vai encher os pulmões pensando no abdômen saindo para frente quando você inspirar. E ao expirar você vai pensar no abdômen entrando. Mas se mesmo assim ao inspirar o ar vier para o peito, em vez de vir para a parte baixa dos pulmões, você vai segurar a respiração com os pulmões cheios,
Primeiro você vai empurrar o ar para baixo, projetando o abdômen para fora, e depois você vai expirar lentamente, puxando o máximo que conseguir o abdômen para trás. Respire devagar, sinta o movimento do ar entrando e saindo pelas suas narinas. Encha muito os pulmões com bastante ar. Se o abdômen não sair imediatamente, o ar vier para o peito, segure a respiração com os pulmões cheios, empurre o abdômen para fora, fazendo força para frente e depois expire vagarosamente, puxando o abdômen para trás, expulsando o ar dos seus pulmões. Pelo menos a expiração será feita de forma correta. Repita mentalmente a regra: ar para dentro, abdômen para fora, ar para fora, abdômen para dentro. Procure imaginar e sentir o movimento do abdômen sincronizado com a respiração. O abdômen saindo, o ar entrando. O abdômen entrando, o ar saindo. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo e reveja as instruções. Treine por mais alguns minutos até conseguir fazer. Depois que conseguir fazer, continue treinando por mais alguns minutos para registrar, sentir, vivenciar e incorporar bem o movimento. Enquanto você respira, lembre-se de manter a coluna bem estendida. Respire devagar, inspirando e expirando pelas narinas. Treine por alguns minutos essa técnica até conseguir. Até não precisar mais parar a respiração com os pulmões cheios e empurrar o ar para baixo. É bastante importante que você preste atenção no movimento, preste atenção naquilo que você está fazendo. Você precisa conectar os seus pensamentos com a musculatura abdominal. Às vezes essa dificuldade de ativar a musculatura, sincronizar o pensamento do movimento do abdômen com o pensamento da respiração, depende de maior consciência corporal. E mesmo que você não consiga das primeiras vezes, lembre-se que por persistência, uma hora você vai conseguir. E ao se esforçar por fazer, você já está aumentando a comunicação do cérebro com a musculatura. Então insista, insista, insista que uma hora, por simples persistência, você vai conseguir. E isso é uma regra para tudo na vida. Funcionar, a gente pode fazer uma combinação das duas primeiras. Então, primeiro você esvazia os pulmões, segura a respiração com os pulmões vazios, faz força com o abdômen para fora. Comece a inspirar, continue fazendo essa força. Se o ar não vier para a região, para a parte baixa dos pulmões, vier ainda para o peito, você vai segurar a respiração com os pulmões cheios, empurre o ar para baixo, projetando o abdômen para fora. E depois expire vagarosamente. Fica um pouquinho mais complicado, mas isso vai ajudar você a pensar um pouquinho mais. Se você não conseguir fazer agora, não tem problema. Treina mais tarde, treina amanhã de novo, depois de amanhã. Lembre-se, por simples existência, uma hora sai. É praticamente impossível você não conseguir fazer. Mas faça esse treinamento da forma mais descontraída possível. Uma quarta opção é deitar com as costas no chão. Normalmente, mesmo quando o praticante, o iniciante, ele tem dificuldade com essa respiração, deitado, a gente acaba fazendo a respiração corretamente. O praticante iniciante, mesmo leigo, que respira de forma errada, normalmente quando ele deita, a respiração fica abdominal. A não ser se os níveis dessa pessoa forem, os níveis de ansiedade forem muito altos, que mesmo deitado ele respire ainda pelo peito, normalmente deitado, aquele que respira errado ainda faz a respiração abdominal. Deitado, observe a sua respiração, deixe as mãos sobre o abdômen, puxe bastante ar para os pulmões, projetando o abdômen para cima. Expire, deixando o abdômen descer. O ar entra, o abdômen sobe. O ar sai, o abdômen desce. Feche os olhos, concentre-se naquilo que está fazendo, observe o movimento da musculatura abdominal enquanto você respira. O que deve acontecer quando você deitar é que quando você inspirar, o abdômen vai subir. Ao expirar, ao esvaziar os pulmões, o abdômen vai descer. Inspire, o abdômen sobe,
expira, o abdômen desce. Observe bastante o movimento, faça força com a musculatura abdominal, empurrando muito para cima quando expirar, puxando muito para trás quando expirar. Repita mentalmente a regra: ar para dentro, abdômen para fora. Ar para fora, abdômen para dentro. Visualize o movimento acontecendo, aumentando a conexão com o seu cérebro e a musculatura. Registre e vivencie bem o movimento para na hora que você sentar, você conseguir continuar, manter o mesmo movimento. Existe ainda uma quinta técnica chamada Uddiyana Bandha. É uma técnica de contração da musculatura abdominal para massagear os órgãos abdominais. Mas essa técnica acaba fortalecendo e aumentando o tônus e elasticidade na musculatura do abdômen, aumentando muito a consciência e a mobilidade. Mas como é uma técnica um pouquinho mais elaborada para explicar, nós temos um tutorial específico para ela. O link para esse tutorial deve estar nas descrições desse vídeo. De qualquer forma, se você ainda não conseguiu, continue insistindo até conseguir. Você precisa aprender a utilizar o máximo da sua capacidade pulmonar. Muito mais ar, muito mais energia e ainda é um treinamento de autoconhecimento. Porque quando você treina a respiração de forma consciente, onde você aumenta, você determina a quantidade de ar que entra e sai, a velocidade com que você respira, a forma como você respira, você transforma um ato que até então era involuntário e inconsciente num ato voluntário e consciente. Então você aumenta o contato entre o subconsciente e o consciente. Já é um primeiro passo para o treinamento de autoconhecimento e ainda a expansão da consciência do cotidiano e ainda a expansão da consciência do momento presente, que agora está na moda chamar de consciência plena. Vamos treinar agora a respiração média, que é a respiração intercostal. Então você vai utilizar a faixa mediana aqui dos pulmões. Você vai colocar as palmas das mãos nas laterais das costelas e vai pressionar as costelas, esvaziando os pulmões. Quando você inspirar, você vai fazer força com os músculos intercostais, empurrando as mãos para fora. Desse jeito. Ao expirar, você aumenta a pressão, esvaziando os pulmões, aproximando os dedos. Inspira, fazendo força com a musculatura intercostal, tonificando a musculatura intercostal, abrindo as costelas no movimento nitidamente lateral. Observe que nessa respiração nem o peito nem o abdômen deve se movimentar, apenas a região intercostal. Então coloque as mãos bem abaixo da linha do peito, todos os dedos apontados para frente, incluindo os polegares. Coloque pressão das palmas das mãos contra as costelas e pressione expirando. Inspire, abrindo. Enquanto respira, preste bastante atenção no que está fazendo. A coluna deve ser bem ereta, a respiração exclusivamente nasal. Inspire e expire pelas narinas. Note que o movimento das costelas é nitidamente lateral. Quando você inspira, as costelas se abrem para os lados. Quando você expira, esvaziando os pulmões, as costelas se fecham com a ajuda das mãos. Mantenha um pouco da pressão das mãos sobre as costelas e inspire, fazendo força com as costelas para os lados. A pressão das mãos vai ajudar a se conscientizar da musculatura intercostal, do movimento da respiração intercostal e tonificar essa musculatura. Inspire, abrindo as costelas. Expire, fechando as costelas. A respiração intercostal é responsável por 33% da sua capacidade respiratória, ou seja, 33% da sua capacidade de assimilar energia através da respiração. Essa é a única técnica que vai te ajudar a se conscientizar da respiração intercostal. Então, vale a mesma regra que antes. Insista, insista até conseguir fazer. Que uma hora, por simples persistência, você vai conseguir fazer. Enquanto você faz a respiração intercostal, procure registrar bem a diferença entre a respiração abdominal e intercostal. Depois que você pegou o jeito, você pode ainda fazer uma experiência. Coloque a mão direita na lateral das suas costelas
e a mão esquerda na frente do abdômen, na altura do umbigo. Inspire empurrando o abdômen para frente, expire puxando ele para trás. Agora faça a respiração intercostal. Inspire abrindo, expire fechando. Faça mais algumas vezes só para brincar e ampliar a sua consciência corporal, a sua capacidade de direcionar o movimento dos seus músculos. O ser humano comum que não presta muita atenção em como se movimenta, em como se respira, em como ele age, como ele pensa, normalmente ele tem muitos movimentos, não apenas do corpo físico, mas movimentos do emocional e movimentos dos pensamentos que são muito automatizados. Conforme você vai recuperando essa consciência e administrando sua habilidade de direcionar os pensamentos, as emoções e o movimento do corpo físico, você vai ampliando a sua habilidade de administrar as suas emoções, de administrar a qualidade dos seus pensamentos e assim a sua performance aumenta. A terceira parte do nosso treinamento consiste em ganhar mais consciência da respiração peitoral. E assim como nas outras fases, nós vamos encher muito os pulmões durante a inspiração e vamos esvaziar ao máximo, tonificando mais a musculatura peitoral. Para perceber bem a diferença entre as três respirações, nós vamos deixar as mãos abertas, sem pressão. Coloque as mãos aqui na altura das costelas, mas os dedos aqui vão alcançar também o abdômen. Encha apenas a parte alta dos pulmões. Observa como o peito sobe, as costelas sobem, o abdômen encolhe e sobe. Ao expirar, o peito desce e o abdômen relaxa. Faça mais alguns ciclos respiratórios explorando a capacidade da respiração peitoral. Respire devagar, sentindo o ar entrando pelas suas narinas, chegando até os seus pulmões. Encha muito os pulmões e sinta o movimento do peito subindo para cima, enquanto o abdômen entra. Não precisa fazer força alguma, basta observar. O abdômen naturalmente entra quando você enche apenas a parte alta dos seus pulmões. Expire, sinta o peito descendo e o abdômen relaxar e sair. Note bem a diferença entre as três fases da respiração. Lembre que a respiração abdominal é 60% da sua capacidade respiratória, a intercostal 33%, a peitoral apenas 7%. Não é à toa que as pessoas que respiram de forma errada têm altíssimos níveis de estresse, ansiedade e desânimo. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo, reveja as instruções, treine por mais alguns minutos, somente para registrar bem a diferença entre a respiração peitoral, intercostal e abdominal. Agora que você já percebeu bem a diferença entre as três fases da respiração, nós vamos juntar as três numa única respiração. Ou seja, nós vamos encher a parte baixa, média e alta dos pulmões nessa ordem. Comece inspirando, projetando o abdômen para fora, fazendo bastante força com a musculatura abdominal, empurrando o máximo que conseguir para frente. Deixe o abdômen projetado para frente e continue inspirando, abrindo a região intercostal. Abrindo o máximo que conseguir também. Faça força com a musculatura, sinta a atuação da sua musculatura. Deixe o abdômen para frente, as costelas abertas para os lados, continue inspirando, enchendo a região peitoral. Dessa forma. Então nós vamos encher de baixo para cima e esvaziar de cima para baixo. Use ainda o apoio das mãos na região intercostal para perceber o movimento das costelas. Enquanto respira, localize a consciência no tórax, sinta a atuação de cada grupo muscular. Sinta o movimento de entrada e saída do abdômen, de abrir e fechar da região intercostal, do sobe e desce da musculatura peitoral. Observe o movimento crescendo de baixo para cima e depois encolhendo de cima para baixo. Concentre-se naquilo que está fazendo, vivencie, sinta cada ml de ar entrando pelas suas narinas.
Inspire e expire pelas narinas, não só para esse treinamento de respiração completa, de respiração de base, mas para o seu dia a dia também o ideal é que você respire pelas narinas. Respire devagar, sinta o ar entrando pelas suas narinas, percorrendo os dutos respiratórios até os seus pulmões, enchendo-os. Depois expire devagar, esvaziando o máximo que puder. Quanto mais você esvaziar os seus pulmões, mais espaço você abre para entrar ar novo. Inspire, empurrando o abdômen para fora, para frente, até não dar mais. Continue inspirando e comece a abrir a região intercostal para os lados, até não dar mais. Continue inspirando, mantenha o abdômen projetado para fora, as costelas abertas para os lados, encha os pulmões fazendo o peito subir até não dar mais. Esvazie os pulmões de cima para baixo, contrai a musculatura peitoral, intercostal e abdominal nessa ordem. Sinta nitidamente o movimento de cada uma das 3 fases da respiração. Sinta as 3 regiões bem cheias. E então, lentamente, expire. Encha de baixo para cima, esvazie de cima para baixo. Respire devagar e procure sentir nitidamente os 3 movimentos. Abdômen para frente, as costelas para os lados e o peito para cima. Encha muito os pulmões a cada inspiração. Esvazie muito os pulmões a cada expiração. Quanto mais você expirar, mais espaço você abre para entrar ar novo. Com a respiração completa, profunda, você faz uma troca de até 5 litros de ar. Preste bastante atenção naquilo que está fazendo, registrando cada movimento. Continue insistindo até conseguir fazer. Depois que conseguir fazer, treine por mais alguns minutos, se programando para respirar assim ao longo de todo o dia. Ao longo do dia você não vai fazer a respiração tão profunda, mas que pelo menos ela seja completa. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo e reveja as instruções. Treine por mais alguns minutos até conseguir fazer. Depois que conseguir fazer, continue treinando por mais alguns minutos para registrar, sentir, vivenciar e incorporar bem o movimento. Agora, o mais importante é esse treinamento. Uma vez que você tenha aprendido a fazer a respiração completa, isso não vai adiantar nada se você não continuar treinando. Assim como nós nascemos sabendo respirar. Se você observar um bebê respirando, você vai ver que ele utiliza o tórax inteiro. E nós desaprendemos com o tempo. Isso é muito provavelmente por causa de uma má administração das emoções. Isso vai acumulando tensões, principalmente na musculatura abdominal, que vai deixando essa musculatura mais dura, com menos mobilidade. E talvez pelo excesso de estresse, de ansiedade, de insegurança, de cobranças do dia a dia, a gente vai acabando se acostumando com a respiração alta, com a respiração peitoral, com a respiração superficial. Mas apesar da respiração ser uma poderosa ferramenta de administração das emoções, ela não funciona sozinha e você precisa aprimorar a sua habilidade de utilizar a respiração. Então, agora mesmo, se você conseguiu fazer esse treinamento e conseguiu fazer a respiração completa, daqui a 5 minutos, quando você não estiver mais prestando atenção na respiração, a sua respiração volta para o peito. Por quê? Porque esse é o seu condicionamento. Você precisa treinar essa respiração com frequência para criar o condicionamento de utilizá-la no dia a dia, mesmo quando não estiver pensando. Então, treine de 5 a 15 minutos, 5 minutos pelo menos todos os dias. Se puder fazer isso umas 2 vezes por dia, será muito melhor. Por quê? Você precisa treinar isso com frequência, primeiro para incorporar essa respiração de qualidade no seu dia a dia, essa respiração mais ampla, mais profunda, onde você faz uma troca de ar maior a cada ciclo respiratório e aí você tem os seus níveis de energia elevados lá em cima. É 7% contra 100%. Então são quase 15 vezes mais oxigênio, 15 vezes mais energia entrando nos seus pulmões.
entrando no seu corpo, nutrindo e vitalizando os seus tecidos, melhorando o funcionamento dos órgãos, facilitando sua capacidade de se concentrar, de focar, aumentando os níveis de energia, disposição e vitalidade para você encarar os desafios do dia a dia, para você empreender, para você criar, para você praticar esportes, para você estudar. Qualquer coisa que você for fazer, se você tiver mais energia, você fará muito melhor. Treine com frequência. Primeiro, para incorporar essa qualidade na sua respiração. Segundo, para aprimorar com o tempo de treinamento. Terceiro, para vitalizar, recarregar as suas energias ao longo do dia. É muito natural que quem faz esse treinamento, às vezes, do nada, lembra da respiração. Eu recomendo que nesse momento deve ser provavelmente o seu intuicional avisando que você precisa ir fazer alguns minutos de respiração profunda. O que acontece é o seguinte, mesmo que você já tenha incorporado a respiração completa, você precisa treinar com frequência para preservar. Então, primeiro você incorpora, segundo você aprimora com treinamento e no terceiro momento você preserva aquilo que você aprendeu. Porque uma má administração das emoções no dia a dia vai fazer você perder a qualidade da respiração de novo com muita facilidade. Um quarto motivo é essa questão de recarregar as baterias. Mesmo que você já tenha incorporado a respiração completa, quando você faz uma respiração completa natural, você faz uma troca de até meio litro de ar a cada ciclo respiratório. Se a gente levar em consideração que os pulmões têm uma capacidade média de 6,5 litros, e você vai fazer apenas uma troca de meio litro de ar, é muito pouco para manter o ambiente menos viciado dentro dos pulmões. Então é preciso que ao longo do dia, algumas vezes, você faça algumas respirações bem profundas. Então você vai esvaziar os pulmões no máximo para depois encher no máximo. Quando você faz isso, você faz uma troca de até quase 5 litros de ar, então é 10 vezes mais. Imagina 10 vezes mais ar novo entrando nos seus pulmões, diluindo aquele restinho que ficou, que vai jogar fora de novo, vai entrar mais 5 litros, vai diluir mais ainda, vai jogar aquele ar viciado para fora, vai entrar mais 5 litros, até que o ambiente interno dos seus pulmões seja completamente renovado. Isso te dá mais energia, isso te dá mais vitalidade, isso te dá mais disposição. Esses são apenas alguns dos motivos por que é tão importante você fazer a respiração completa. Nos outros treinamentos a gente vai falar um pouquinho mais dos outros motivos. É extremamente importante que você saiba respirar, porque seu corpo foi projetado para funcionar dessa forma. Ele precisa dessa quantidade de energia e ele precisa que os pulmões se movimentem dessa forma. Ele precisa que a musculatura responsável pela respiração se movimente dessa forma. Insista no treinamento, pelo menos 5 minutos por dia. Se você gostou desse treinamento, ele fez diferença para você, lembre de compartilhar com os amigos. Qualquer dúvida, dificuldade ou sugestão que você tenha, deixe nos comentários ou me envie por e-mail. Você pode me acompanhar ainda através do Instagram, Facebook e YouTube. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, lembre de dar uma olhada nas descrições desse vídeo que a gente vai ter links para outros treinamentos exclusivos para aprimorar essa respiração. Alan Eckler do Método Revoluciones, até nosso próximo encontro. Gravando, isso. Não vai embora ainda. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, dê uma olhada nas descrições que tem links para alguns treinamentos complementares. Se você estiver seguindo pelo Instagram, vai lá dar uma olhada no nosso canal no YouTube também. E se você estiver seguindo só pelo YouTube, vai seguir a gente no Instagram também, porque lá a gente publica alguns treinamentos que são, algumas orientações de treinamentos que são mais breves, que ficam muito curtas para publicar aqui no YouTube. E siga também a gente pela fanpage do Facebook, porque lá a gente publica tudo. O que mais? Alan Eckler do Método Revoluciones. Até nosso próximo encontro.